pouquinho sobre os algoritmos que eu tenho implementado dentro do Scikit-learn. Eu tenho os modelos lineares, como regressão linear, eu tenho regressão bridge, regressão laço, né? Todos eles são algoritmos implementados, cada um deles tem uma função, né? Eu tenho o marco de vetor de suporte, os SVMs, que podem ser usados tanto para classificação quanto para regressão. Eu tenho algoritmos do gradiente descendente, aí eu tenho vários tipos de gradiente descendente. Eu tenho gradiente descendente estocástico e mini-lotes, todos eles têm implementados dentro do Scikit-learn com uma documentação bastante vasta e completa. Se você quiser estudar, eu aconselho a começar pela documentação desse framework em específico. KNN, que é um algoritmo baseado em instância de classificação. Eu tenho uma série de algoritmos de processos gaussianos, né, onde eles vão me gerar as distribuições de probabilidades para cada classe. Eu tenho árvores de decisão também. Tenho os métodos ensemble, que são uma união de vários algoritmos. Por exemplo, o Random Forest, ele é uma união de várias árvores de decisão, né? Então tem esses métodos ensemble que são muito poderosos, né, para poder compensar o que um algoritmo em específico ele tem de bom e o outro os métodos ensemble, eles potencializam os pontos fortes de cada algoritmo, né? Eu consigo, por exemplo, dentro de um método ensemble, eu consigo penalizar mais um erro de um determinado algoritmo para poder compor o meu modelo de uma maneira mais poderosa, através da união dos pontos fortes de cada algoritmo, né? Tem diversos métodos que eu posso, diversos métodos ensemble que eu posso utilizar, né? Tenho também a implementação de redes neurais, tenho uma classe específica onde eu posso fazer, posso treinar um algoritmo de redes neurais, né, já. Tenho também como implementar redes neurais dentro do Scikit-learn, né? Conforme eles vão melhorando as versões, vão surgindo novos algoritmos, né? Então, redes neurais, ele veio de umas versões mais recentes, pelo que eu pude perceber. Tenho também classes para poder fazer seleção dos atributos, né? Se eu tiver um conjunto de dados com 100 características, né, com certeza existem características que são mais relevantes para eu treinar o meu modelo do que outras características. Então, o Scikit-learn ele oferece essa abordagem para que eu possa selecionar quais são as características mais importantes. Eu tenho também classes para poder trabalhar com texto, né, onde eu tenho como calcular diversas métricas em cima de um dado textual. Então, por exemplo, TF e DF, eu simplesmente passo o conjunto de dados que eu tenho e ele vai me retornar em forma matricial o conjunto, a matriz dos valores que eu estou calculando para aquele texto. Então tem contagem de palavra, o bag of words, tem o TF, tem o IDF, tenho várias métricas textuais e um algoritmo, o framework do Scikit-learn tem isso implementado. Tenho também diversos algoritmos para clusterização, né? O mais conhecido deles é o K-means. Tenho outros algoritmos também, tenho diversos algoritmos de clusterização, né? Entre eles o mais conhecido é o K-means, né? Onde eu não sei quais que são as minhas entradas, eu simplesmente vou entregar o conjunto de dados para o algoritmo e ele vai me retornar qual que são os insights, né? Quais que são os grupos, quais que são as características que ele consegue extrair daquele conjunto de dados, né? Tenho também a redução de dimensionalidade. Quando eu trabalho, por exemplo, com um conjunto de dados que tem 100 características, que tem 150 características, muitas das vezes a gente acaba perdendo um pouco de velocidade quando a gente vai treinar esse modelo, né? Então,
primeiro a gente faz a seleção de atributos, então depois a gente reduz esses melhores atributos para 2 ou 3 características que seriam a composição desses atributos selecionados, né, sem perder muita informação. Então, por exemplo, o mais utilizado é o PCA, que é o Principal Component Analysis, né, onde eu vou coletar as informações que eu tenho do meu conjunto de dados e vou fazer uma análise de variância estatística para poder criar os meus componentes. Então, se eu tenho 5 características, eu vou decompondo essas características nos eixos. Aí entra toda uma abstração matemática para poder chegar ao número de componentes que eu desejar, né? Então, por exemplo, se eu tiver 5 características, eu vou decompondo elas até chegar em 2 características, em 2 componentes, na verdade. Esse é a redução de dimensionalidade. Muito utilizado também para visualização. Se eu tenho 10 características, eu reduzo essas 10 a 2, porque aí eu consigo colocar num gráfico nos eixos X e Y, eu consigo visualizar isso de uma forma muito mais agradável. Aqui o mapa, né, mais abrangente de onde que eu começo a trabalhar com os diversos algoritmos que eu tenho implementado. Então, por exemplo, se eu tiver menos de 50 registros, obviamente que aí eu vou para coletar mais dados, que não dá para eu treinar modelo nenhum, né? Mas se eu tiver categoria, se eu tiver um valor numérico, se eu tiver muitas variáveis, enfim, aqui é um mapa que vai nos direcionar, olha, com esse conjunto de dados, com essas características, para onde é que eu vou, né? Eu vou para uma classificação, eu vou para uma regressão, aí depende muito também do problema de negócio, né? Eu posso pegar o mesmo conjunto de dados e querer resolver 2 problemas totalmente diferentes de classificação e de regressão, né? Então, é só uma imagem que vai nos direcionar para onde que a gente deseja resolver o nosso problema de negócio ou o nosso problema técnico também, né? Se a gente tiver várias variáveis, partir para uma redução de dimensionalidade, por exemplo.